vamos lá. Vamos aos nossos slides para conversar. Alimentos que vão combater a ansiedade. São alimentos saudáveis, são alimentos adequados se você tem esse problema, né? Inclusive, nessa produção importante que são os neurotransmissores. Vamos lá, então. A ansiedade é uma das condições de saúde mental mais provalentes, afetando cerca de 7,6% da população global. Eu vou lembrar uma coisa aqui, que a gente tem que estar muito claro quando a gente conversa sobre esse assunto, é que a Organização Mundial de Saúde, ela preconiza que tudo dentro da saúde humana e global, acima de 1% é de quadro elevado. Nós estamos falando aqui em 7,6% da população do mundo. Tem muita gente com processo de ansiedade. Vamos lembrar aqui também outra coisa, que o Brasil hoje é o nosso campeão mundial de ansiedade. Nós estamos falando aí próximo a 40 milhões de pessoas com esse problema de ansiedade. E a gente sabe o quanto a ansiedade gera uma série de outros fatores que comprometem a nossa saúde. Depressão, insônia, alimentação inadequada, dores de cabeça, diarreia, dores musculares, problemas cardiovasculares, até causando diabetes tipo 2 nas pessoas. Então a gente tem que entender que a ansiedade é doença, sim. E a gente tem que ter cuidado, principalmente com o que a gente come, dando suporte para o nosso cérebro através de neurotransmissores que serão ativados e produzidos com o auxílio desses alimentos. Por isso que a live aqui está fazendo esse processo, mostrando que existem alimentos extremamente saudáveis que vão ajudar a gente nessa produção desses neurotransmissores, que, na verdade, são hormônios que vão ajudar o nosso cérebro a ter um funcionamento mais adequado. É um termo genérico usado para descrever vários distúrbios, como transtorno de ansiedade generalizada, ansiedade social e fobias. E geralmente é caracterizado por sentimentos constantes de tensão, preocupação e nervosismo que podem interferir na vida diária. Essa pessoa com ansiedade, ela começa a ficar ausente da família, do dia a dia dela, do trabalho, aí vem a demissão. Se ela é um jovem, escola, universidade, ela começa a se fechar no mundo dela, e se ela não for observada, se a família não observar esse problema que ela traz, ela entra num quadro de depressão, e isso pode evoluir até para um suicídio, que aumenta e muito em nosso país. É preocupante, tem que ser observado, essa pessoa tem que ser levado para um profissional, para ser avaliado, para ser observado. Medicamentos, após uma avaliação genética, para saber se enzimas estão ausentes nesta pessoa, fazendo com que o medicamento seja mais agente para aquele tipo de problema dessa pessoa com esse quadro de ansiedade. E as pessoas hoje não estão dando muita atenção a isso. Nós estamos passando por uma pandemia de ansiedade. Muitas coisas não estão sendo observadas e até mesmo propostas porque acha que é besteira. Não é besteira. Não é nem um pouco de besteira. E isso tem atingido não somente os jovens, os idosos também. Os idosos, com esse momento, né, dessa pandemia mundial, estão muito isolados. E agora está retornando aos poucos. Agora mesmo falava com um amigo aqui, ele foi para casa da família, né, que já não via há praticamente 3 anos. As pessoas estão voltando gradativamente novamente aos contatos. Isso é importantíssimo.
Em muitos casos, a medicação, e muitas vezes necessário, como um curso principal do tratamento. No entanto, existem várias estratégias que você também pode usar para ajudar a reduzir os sintomas de ansiedade, desde exercícios até técnicas de respiração e também os alimentos que nós vamos acrescentar aqui. Importante a pessoa que tem algum tipo de comprometimento emocional, que ele seja orientado para fazer atividade física, nem que seja uma simples caminhada, que já está trazendo um tremendo benefício para essa pessoa. A importância da liberação dessas enzimas presentes no nosso corpo, que são chamadas de endorfinas, que são analgésicos naturais. A relação que existe entre o caminhar e a natureza, o caminhar e o local que você passa. É ideal, às vezes, que você vá caminhar com uma pessoa em conjunto, que você vá conversando com essa pessoa, que você vá falando dos problemas que você tem, que você vá eliminando, colocando para fora isso. Se exercitar faz bem em qualquer momento. As pessoas acham que o exercício ele vai causar dor. Ao contrário, o exercício vai liberar enzimas que vão minimizar a dor. O exercício ele é necessário desde os 3 meses de idade até os 100 anos de idade. Ontem mesmo eu lia, aqui um amigo mandou para mim um post com umas coisas escritas, falando do recordista mundial de 100 metros rasos com 100 anos de idade. Com 100 anos de idade, esta pessoa continua praticando atividade física. Atividade física é para qualquer idade. E se você pratica atividade física, além de melhorar o seu humor, a sua irritabilidade, a sua ansiedade, você está praticando saúde. Você está praticando melhor qualidade de vida para você. Além disso, existem alguns alimentos que você pode comer que podem ajudar a apoiar a função cerebral e diminuir a gravidade de seus sintomas, principalmente devido às propriedades de aumento para o seu cérebro. São os neurotransmissores que está sendo citado. Então, o primeiro alimento é o salmão. Nós estamos falando, na verdade, dos peixes gordurosos, né? Salmão, sardinha, cavalinha e outros peixes extremamente saudáveis que vão te proporcionar a produção, ajudando na produção desses hormônios cerebrais. Inclusive, né, limpando nossos intestinos contra essas toxinas de alguns alimentos que as pessoas às vezes teimam em continuar usando. O salmão pode ser benéfico para reduzir a ansiedade. Contém nutrientes que promovem a saúde do cérebro, incluindo a vitamina D e os ácidos graxos do tipo ômega 3, ácido eicosapentaenoico, chamado de EPA, e o ácido decossahexacenoico, que é o DH. Fala, Carlão, obrigado pela presença, continue aqui com a gente. Passe os nossos vídeos para outras pessoas, compartilhe com outras pessoas. Esses nutrientes podem ajudar a regular os neurotransmissores, que são hormônios cerebrais, como a dopamina e a serotonina. A serotonina é conhecida como o hormônio da felicidade, ou hormônio do bem-estar. Então, se você tem mais esse hormônio, que em 90% é produzido nos nossos intestinos, no intestino grosso, você terá uma qualidade melhor de vida. Por isso que os alimentos adequadamente consumidos vão melhorar você como pessoa e como ser, tá? Então, os alimentos como o peixe, o salmão, a cavalinha, a sardinha e outros peixes adequados para isso, são peixes mais gordurosos, são bons para o nosso cérebro, são bons para os nossos intestinos, que vocês já escutaram aqui, é o nosso segundo cérebro, por causa da produção desses hormônios. Eles podem ter propriedades calmantes e relaxantes. Uma dieta rica em EPA e DHA, que são os ácidos graxos, está associada a menores taxas de ansiedade. Acredita-se que esses ácidos graxos
podem reduzir a inflamação e prevenir a disfunção das células cerebrais, que é comum em pessoas com ansiedade. Então, peixe é para ser comido pelo menos 3 vezes na semana. Salmão, sardinha, cavalinha e outros peixes muito bons para a nossa saúde. A vitamina D, que você pode até tê-la facilmente de graça, que é o sol, pelo menos 15 minutos diariamente, também foi estudada pelos efeitos positivos na redução da ansiedade e dos sintomas depressivos. Uma pesquisa em 2020 mostrou que a suplementação de vitamina D, suplementação são medicamentos que você compra em farmácias de manipulação, tá? Ou farmácias naturais, e você vai consumir uma cápsula por dia. Estava associada a taxas mais baixas de transtornos de humor negativos. Os transtornos de humor negativos, tá? São ansiedade, por exemplo, os transtornos pós-traumáticos, toque e outros problemas relacionados à parte comportamental, né, emocional. Em outro estudo, homens que comeram salmão 3 vezes por semana durante 5 meses relataram menos ansiedade do que aquelas que comeram frango, porco ou carne bovina. Eles melhoraram os sintomas relacionados à ansiedade, como a frequência cardíaca e a variabilidade dessa frequência. Então, pessoas com ansiedade têm palpitação, às vezes têm momentos de taquicardia, né? Ou seja, a adrenalina é disparada na corrente sanguínea. Essa adrenalina é contida numa glândula chamada de suprarrenal, que fica acima dos nossos rins, e ela faz com que haja esse aumento de frequência cardíaca e até essas palpitações, que é um acelerar um pouquinho da frequência cardíaca com uma pequena falta de ar. Antes de falar, eu peço a vocês, se essas informações estão sendo úteis para você, então, por favor, compartilhe com outras pessoas, pois pode ser benéfico para os amigos e familiares em suas redes sociais. WhatsApp, Telegram, Instagram, passe para as pessoas esses vídeos do canal. Chá de camomila. O chá de camomila, inclusive, ele deveria ser consumido após o almoço, para dar uma relaxada. Sempre nas empresas é mais café que se usa. A gente sabe que o café ele é um estimulante. E o chá de camomila é mais um relaxante. E uma hora antes de dormir, seria uma boa o consumo de chá de camomila, inclusive. A camomila é uma erva que pode ajudar a reduzir a ansiedade. Contém propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, que podem ajudar a diminuir a inflamação associada à ansiedade. Essa inflamação que está sendo citada aqui é a inflamação intestinal. Com essa inflamação, há uma redução substancial e, segundo pesquisas, mais de 50% da quantidade de serotonina necessária para o nosso cérebro. Então, essas inflamações geradas pela ansiedade é um prejuízo tremendo para a nossa saúde. Muito obrigado, seu José. Obrigado pela sua contribuição aqui com o canal. Muito obrigado mesmo. Embora os mecanismos não sejam claros, acredita-se que a camomila ajude a regular os neurotransmissores relacionados ao humor, como a serotonina, a dopamina e o ácido gama-aminobutírico, chamado de GABA, que é um outro hormônio que ajuda no equilíbrio do nosso cérebro. Pode ajudar a regular o eixo hipotálamo-hipófise adrenocortical, HPA, que é uma relação entre os nossos pequenas glândulas, porque eles são responsáveis pela ativação das glândulas para a liberação dos hormônios, uma parte central da resposta ao estresse do corpo. Aí está liberando, na verdade, a citação aqui, o cortisol, que também é liberado pela suprarrenal. O hormônio cortisol, que é jogado na corrente sanguínea, e se você quer saber se você é uma pessoa estressada, basta um exame de sangue para saber o percentual de cortisol no seu sangue, e aí você saberá se você é uma pessoa estressada ou não. Tá? O ideal é que faça esse exame, pelo menos a cada 15 dias, para fazer uma relação, se você está melhorando, se há, de repente, um tratamento em curso, e se esse tratamento em curso que você está fazendo
está melhorando esse quadro de estresse, que tem uma relação muito estreita com a ansiedade. Um estudo de 38 semanas em 179 pessoas com transtorno de ansiedade generalizada, que vocês conhecem com a terminologia TAG, experimentou uma redução significativamente maior nos sintomas após consumir extrato de camomila, 1.500 miligramas diariamente, aí a nível de suplementação, tá? Em comparação com aqueles que não consumiram. Então ele está mostrando aqui nesse estudo que pessoas que consomem o extrato de camomila, o mesmo chá da camomila, reduz substancialmente o problema da ansiedade. O estudo encontrou resultados semelhantes, pois aqueles que consumiram extrato de camomila por 8 semanas viram sintomas reduzidos de depressão e ansiedade. Olha, é um chá que você encontra até mesmo nos mercados. Eu aconselho muito mais que você compre em casas de produtos naturais, porque a gente tem segurança ali que esses extratos ou essas ervas são melhor conduzidas, né? São melhores armazenadas, inclusive, e vale a pena fazer o consumo. Até pessoas que têm insônia também deveriam consumir o chá de camomila 1 hora antes de dormir. A cúrcuma. A cúrcuma é uma especiaria que contém curcumina, um composto estudado por seu papel na promoção da saúde do cérebro e na prevenção de transtornos de ansiedade. Conhecida por suas altas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, a cúrcuma pode ajudar a prevenir danos às células cerebrais relacionados à inflamação crônica e ao estresse oxidativo. Estresse oxidativo é a relação do acelerar do processo de envelhecimento de nossas células, tá? Essa inflamação crônica é nos nossos intestinos e nas nossas células cerebrais, que essa inflamação crônica pode gerar as demências, né? Nós estamos falando aqui do Alzheimer, estamos falando aqui do mal de Parkinson, inclusive. Então, a cúrcuma, que é, na verdade, uma especiaria que você pode colocar no alimento, pequena quantidade, tá? E pode ser consumida diariamente. Estudos em animais sugerem que a curcumina pode aumentar a conversão de ácido alfa-linolênico, um ômega 3 encontrado em plantas, em DHA, que é uma forma mais eficaz de aumentar os níveis de DHA no cérebro. Ou seja, são hormônios, são ácidos que são presentes na alimentação que vão ajudar o nosso cérebro, inclusive. Um estudo em 80 pacientes com diabetes diária de nanocurcumina, medicamentos, gente, estão aí presentes e vão ser cada vez mais utilizados, tá? É a nanotecnologia entrando dentro da farmacologia. Cada vez mais, ontem mesmo quem esteve comigo aqui no canal, onde eu falei de testes genéticos, né, para avaliar problemas relacionados à parte emocional, o uso desses testes vai fazer com que a nanotecnologia medicamentosa tenda a crescer substancialmente. Uma forma menor e mais biodisponível de curcumina. Por 8 semanas, resultou em scores de ansiedade significativamente mais baixos em comparação com o placebo, ou seja, pessoas que tomavam outro tipo de medicamento, que na verdade não continha absolutamente nada, e diziam para ele que ali existia um remédio para melhorar a ansiedade. Tá? Então, sempre quando se faz um teste, se faz uma avaliação, um estudo, sempre tem que ter um grupo que usa realmente o medicamento e aquele que usa o efeito placebo, ou seja, nada. E às vezes o efeito placebo resolve, tá? É bem estranho isso. O ser humano é impressionante e a fisiologia nossa é espetacular. Outro pequeno estudo consumindo 1 grama de curcumina por dia durante 30 dias mostrou scores de ansiedade significativamente mais baixos em comparação com o placebo. Ou seja, colocavam um outro especiaria na alimentação e diziam que essa pessoa estava consumindo, na verdade, a cúrcuma. Não era nada disso. Nanomedicamentos, isso será muito bom, é verdade, Raquel.
Está sendo muito utilizada daqui para frente, tenho certeza disso. O estudo de 8 semanas observou efeitos semelhantes naqueles com transtorno depressivo maior após tomar 500 miligramas de curcumina por 8 semanas. Então, vocês estão vendo a natureza, os alimentos e as ervas naturais tratando problemas emocionais. E tem muita gente que usa medicamentos sem ter o teste genético, que acabam consumindo em grande quantidade e às vezes não tem resultado algum. Esses alimentos naturais estão contribuindo em muito. Em uma série de coisas no nosso organismo, uma série de comprometimentos orgânicos que vão nos ajudar em muito na nossa saúde. Chocolate amargo. Incorporar um pouco de chocolate amargo em sua dieta também pode ser útil para aliviar a ansiedade. O chocolate amargo contém flavonoides, como epicatequina e acatequina, que são compostos vegetais que atuam como antioxidantes. Pesquisas sugerem que os flavonoides no chocolate amargo podem beneficiar a função cerebral e ter efeito neuroprotetores. Então, ele está evitando a oxidação celular, tá? O processo de envelhecimento das células. Os flavonoides aumentam o fluxo sanguíneo para o cérebro. Olha que coisa interessante. Chocolate, hein, gente? Mas o chocolate é entre 75% e 85% de chocolate, e não leite que se coloca em outros tipos de chocolate. Alguns pesquisadores sugerem que o papel do chocolate amargo na saúde do cérebro pode ser simplesmente devido ao seu sabor, o que pode ser reconfortante para aqueles com transtorno de humor. Tem gente que gosta de chocolate, tem ansiedade e come barras e barras por dia. E nem sempre é o chocolate amargo. A grande maioria não é o chocolate. O chocolate amargo geralmente é um pouco mais caro, mas o benefício dele é maior. Eu estudo indivíduos que consumiram chocolate amargo 2 vezes ao dia por 2 semanas relataram níveis imediatamente mais baixos de ansiedade depois de comê-lo. Esse efeito continuou por 2 semanas, sugerindo que seus efeitos podem não se estabilizar ao longo do tempo. Iogurte. Aí vão falar para mim, mas iogurte, você fala tanto contra o leite. Eu não sou contra o leite, eu sou contra o leite processado. O leite processado vem cheio de conservante, acidulante e outras coisas mais. O leite natural, não, eu sou a favor. Se você sofre de ansiedade, o iogurte é um ótimo alimento para incluir na sua dieta. Nós estamos falando de probióticos, ou bactérias saudáveis. Encontrados em alguns tipos de iogurte, podem melhorar vários aspectos do seu bem-estar, incluindo a saúde mental. Embora ainda seja um campo emergente de pesquisa, os probióticos podem apoiar o eixo intestino-cérebro, que é um sistema intrincado entre o trato gastrointestinal e o cérebro. Pesquisas sugerem que bactérias intestinais saudáveis podem estar ligadas a uma melhor saúde mental. É a história que o cérebro, ou seja, o intestino, é o nosso segundo cérebro, pela produção de serotonina, né? O hormônio da felicidade e do bem-estar. O estudo descobriu que as mulheres que consumiram 125 gramas, é um copinho, tá? É um copo pequeno, de iogurte 2 vezes por dia, por 4 semanas, tiveram um melhor funcionamento das regiões do cérebro, que controlam a emoção e a sensação, o que pode estar associado a níveis mais baixos de ansiedade. Esse exame, na verdade, né, a avaliação era feita quando elas estavam consumindo, inclusive, o iogurte em ressonância magnética. Espetacular. É importante notar que nem todo iogurte contém probióticos. Para os benefícios dos probióticos, escolha um iogurte que tenha culturas ativas vivas listadas como ingrediente. Pega lá o seu iogurte que você gosta de consumir, dá uma virada nele e lê se está escrito ali, contém probióticos. Se não contém probióticos, você está, em vez de melhorando o seu intestino, você está inflamando mais seu intestino. Tá?
Leia, contém probióticos. Chá verde. O chá verde contém L-teanina, um aminoácido com efeitos positivos que pode ter na saúde do seu cérebro e na redução da ansiedade. Em um estudo, os participantes que consumiram uma bebida contendo L-teanina relataram um estresse subjetivo menor e níveis diminuídos de cortisol, um hormônio do estresse ligado à ansiedade. Eu falei, o cortisol, se você tiver ele aumentado no seu sangue, o seu nível de estresse e ansiedade é elevado. Esses efeitos podem ser devidos ao potencial da L-teanina para evitar que os nervos fiquem superexcitados. Além disso, a L-teanina pode aumentar o GABA, que é um outro hormônio, a dopamina e a serotonina, neurotransmissores que demonstraram ter efeitos anti-ansiedade. O chá verde contém galato de epigalocatequina, o antioxidante sugerido para promover a saúde do cérebro. Pode desempenhar um papel na redução de certos sintomas, aumentando também o GABA no cérebro, que é um outro hormônio também que vai ajudar o nosso cérebro a ser estabilizado e mais calmo. Então, pessoal, se essas informações foram úteis para você, então compartilhe com outras pessoas, pois pode ser benéfico para amigos e familiares em suas redes sociais. WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, aonde você achar necessário que essas pessoas escutem, vejam o que nós estamos falando aqui. Lembrando sempre que esse canal tem como objetivo ajudar o maior número de pessoas a serem mais saudáveis. É isso que nós queremos aqui no canal, que você seja mais saudável com essas informações que nós trazemos aqui.